9550, doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Parabéns também para a dona Delmira. Você Toda conhece a dona Delmira? É muito amiga de mamãe. Ah. Muito amiga da minha mãe. Quem é que mamãe não conhece, não? É uma figura muito querida, viu? Muito simpática. E bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, eu recebi na semana passada um amigo meu, era da Barra de Santana, inclusive já procurou aí o Procon algumas vezes para resolver essa questão da Oi Livre, né? Porque a Oi Livre deixa de ser livre depois disso, né? Como é que pode essa questão? Marcos, é uma questão que não pode, né? É uma questão equivocada. Se é livre, né? É livre. No caso aí do nosso amigo, o que aconteceu com ele aconteceu com outras pessoas também, com muitas, infelizmente. Lá no passado, hoje não existe mais esse serviço desses canais livres da Oi e de outras operadoras também. Hoje, Marcos, você contrata um pacote de uma operadora de TV por assinatura, às vezes você não paga equipamento, ele é emprestado, tem gente que compra aquelas por recarga, pode botar 10, 15, 20 reais por mês se for seu interesse. Mas no passado foi lançado esse produto, meio serviço e produto misturado, uma mescla, onde você comprava um equipamento que não era barato, certo? Você comprava um equipamento que chegava a custar 600 reais, com a promessa desse equipamento fornecer certos canais livres para a eternidade. Ou seja, o prazo de durabilidade desse contrato era o mesmo prazo de durabilidade do produto, certo? Enquanto durasse, estava valendo. Só que algumas pessoas se depararam anos depois com o bloqueio dos canais. Quando a pessoa entrava em contato, esse consumidor entrava em contato com a empresa, ela exigia dele a realização de um cadastro, tinha que dar alguns dados, tinha que fazer ali, gerar um número de cliente, tudo bem até aí. Só que tudo isso, Marcos, era oneroso. Para tudo você tem que pagar. Para você preencher um cadastro na empresa, pagava R$19,90, R$24,90, ficava exigindo de você um pagamento mensal, ou seja, o que era livre não era mais livre. E sob um subterfúgio que não é legal, certo? Aquela oferta inicial ela tem que ser cumprida. Quando o consumidor procurou e pagou um alto valor por aquele equipamento, e veja bem, eu estou falando que era caro porque era caro. Se fosse de graça ou dado, a obrigação era a mesma. Se fosse dado ou se fosse muito barato, a obrigação era a mesma. O que importa era a oferta dos canais livres, sem prazo de validade. Ou seja, enquanto aquele equipamento tivesse durabilidade, se ele quebrasse, queimasse, tivesse conserto, ou o consumidor levasse para uma assistência técnica, um eletroeletrônico, e ele reparasse, colasse um fio lá dentro, então esse contrato teria obrigatoriamente que ser mantido. Se chegasse um dia que aquele equipamento fosse imprestável, aí eventualmente a empresa não seria obrigada a substituir, a entregar um novo, ou mesmo vender um outro àquele consumidor, já que esse tipo de serviço não estava mais sendo fornecido. Então, muitas pessoas procuraram, muitos casos houve solução, outros casos, infelizmente, não houve solução. Você vê aqui, Marcos, toda terça-feira a gente faz uma divulgação de WhatsApp, e-mail, telefone, Facebook, para tentar uma solução de vários problemas. E a grande maioria desses problemas são resolvidos constantemente. A maioria tem sido resolvido do 19 de março para cá, que foi quando houve o fechamento da Central do Cidadão. Só que, infelizmente, algumas empresas dificultam esse contato informal do Procon para a solução de alguns problemas. Então, algumas operadoras de telefonia, algumas empresas que fornecem o serviço da TV por assinatura, dificultam realmente, porque elas só aceitam que entre em contato com elas o consumidor, que ele usa uma senha, usa um login específico no site da empresa pela internet para manter esse contato. Isso é um atraso muito grande. Muitas já foram denunciadas ao Procon, certo? Já foram encaminhadas essas denúncias, porque essa dificuldade de acesso, ela agrava ainda mais a situação de irregularidade. Via Procon, com o funcionamento normal da Central do Cidadão, é muito fácil o contato com essas empresas, porque existe o processo eletrônico, o CIP. Esse processo é muito rápido. Eu acho que é o processo mais rápido do direito brasileiro, esse processo dos Procons. Ele é todo virtual, o prazo de resposta é muito rápido. Só que, de 19 de março para cá, eu não tenho como abrir esse processo, né? Ficou tudo dificultado, é uma complicação um pouco maior, mas tentamos sempre o contrato do jeito que é possível. Entramos em contato com a empresa. Quando não é possível, nós orientamos o consumidor a como proceder diretamente na reclamação do consumidor.gov. A lei ela é muito evolutiva. Hoje, Marcos, por exemplo, eu não posso lhe defender no consumidor.gov, que é um Procon virtual federal. Hoje eu não posso. No entanto, esse site ele está sendo aprimorado e eu creio que em poucos dias o Procon já vai ter lá um acesso especial, onde coloco minha senha, coloco lá minha matrícula do governo do estado e eu vou poder lhe defender. Hoje não posso, ou seja,
para o nosso colega aí, para o nosso amigo ouvinte que mandou a pergunta, que eu sei que tem uma série de dificuldades, até para a localidade onde ele mora, ele não tem um acesso tranquilo à internet, então ele não pode, ele tem acesso ao rádio, ele está nos ouvindo agora, com certeza. Mas até o nosso contato por telefone é muito difícil, ele sabe muito bem disso. Então não tem como eu prestar ele a orientação de como acionar essa empresa pelo consumidor.gov. No entanto, em poucos dias, uma ou outra coisa vai acontecer. Ou será reaberta a Cidade Cidadão e o serviço do PROCON voltará à sua normalidade, ou será viabilizado que os servidores do PROCON possam defender terceiros, defender o consumidor através do consumidor.gov. Ou seja, de um ou de outro jeito o caso dele será encaminhado, será solucionado. Salvo engano, ainda foi aberto um processo contra a empresa oficial. Só que, conhecedor de certos tipos de empresa, costumeiramente um processo não resolve. Nós temos que ser insistentes. Abre 1, 2, 3, 4. Nesse caso foi aberto 1. Só que esse processo que foi aberto eu não tive acesso sequer à resposta. Porque realmente a empresa, a central foi fechada. E lá é o único local onde eu tenho acesso hoje aos processos do PROCON. Não tenho acesso da minha casa pelo celular, porque é um serviço de intranet fechado. Mas enfim, certamente nos próximos dias o caso será encaminhado. Esse período todo que ele vem passando sem o serviço que ele contratou, que ele comprou o equipamento no passado, isso pode ser discutido inclusive judicialmente, porque tem um dano moral. Se ele não tivesse chateado, se ele não tivesse com raiva e realmente constrangido com isso que está acontecendo, ele não teria me procurado tantas vezes, com sua ajuda, inclusive, não estaria fazendo uma pergunta agora pela rádio. Ou seja, há um constrangimento, há um dano material, há um dano moral, há um ato ilícito, que é um descumprimento de oferta publicitária. Tudo isso é indenizável. E essa empresa, ela tem que sentir no único lugar onde ela sente, que é o bolso. Então esse serviço tem que ser restabelecido. No entanto, mesmo que ele seja restabelecido em cumprimento da oferta inicial, ou seja, para a eternidade, enquanto existir o equipamento, enquanto existir o consumidor, e ainda assim o dano não está reparado. Então é necessário que haja no futuro, posteriormente, a ação de indenização contra essa empresa e contra qualquer outra que desculpa o direito do consumidor. Essa é a nossa intenção. Quando nasce aquele dano, nós tentamos a conciliação. O meu trabalho, embora seja de conflito, ele é conciliatório. Então eu faço tudo, inclusive o Poder Judiciário tem muito conhecimento disso aqui na cidade de Caicó. Eu vou até as últimas consequências para não enviar uma denúncia a outros setores do PROCON para multa e para não enviar o consumidor para a via judicial. Eu tento resolver na minha salinha, do meu jeito, fazendo a conciliação. No entanto, houve o erro, houve a afronta à lei. Ainda que seja solucionado em sua integralidade, o período onde houve o descumprimento ainda é discutível judicialmente. No entanto, nós tentamos sempre a solução pacífica. Com isso, desafogamos o Poder Judiciário e damos uma solução muito rápida, às vezes de 2 dias para o consumidor, que é essa a intenção do PROCON. Uma loja pode ter 3 preços uma loja pode ter 3 preços, um à vista no dinheiro, outro para o vencimento do cartão e outro para parcelar. O cliente só descobriu na hora do pagamento. A primeira resposta é sim, pode ter 3 preços. Mas o cliente só descobriu na hora do pagamento, está errado, em desacordo com a lei. A loja ela pode expor, Marcos, os 3 valores, certo? Lembre-se que eu quero rebater isso aqui. Durante mais de 2 anos, eu falei aqui toda terça-feira que esse procedimento era proibido, porque realmente era proibido. Era o entendimento dos PROCONs, era o entendimento do STJ. No entanto, houve uma alteração legislativa em 2017, certo? Então hoje é permitido essa alteração de preço. Então o lojista, o vendedor, ele pode anunciar os 3 valores, ele pode estabelecer um valor para aquele produto e pode oferecer desconto a depender do meio de pagamento. Ou seja, ele pode vender tranquilamente um produto por R$100 em 5 vezes de 20, em 10 vezes de R$10. E pode oferecer ao consumidor, se ele quiser, isso não é obrigado, um desconto de 5%, de 10%, se o pagamento for por vencimento, se for no débito ou se for em dinheiro, se for pagamento em espécie. O que não pode acontecer de forma nenhuma é ser estabelecido esse preço, por exemplo, o mesmo produto custa R$100 e está lá a plaquinha, dividimos até 6 vezes no cartão. Só que em 6 vezes será 6 vezes de 20. O consumidor, na hora de pagar, descobre que o produto vai passar de 100 para 120. E isso eu estou falando hipoteticamente, podia ser para 101, esse R$1 já era ilegal. Tanto quanto esses R$20 são ilegais também. Então, a diferença de preço hoje é permitida por legislação. Então, você pode, tanto quanto pode o vendedor, o fornecedor, optar por não dar desconto. Não, o valor é esse aqui, eu divido em 6 vezes, mas fica o mesmo valor. Isso era o que dizia a lei antiga. Mas eu divido aqui em 5 de 20
E no dinheiro, quanto fica? Fica 100. Não tem desconto, não. Isso não é crime, isso não é irregular. O irregular é o consumidor descobrir que será cobrado pelo uso do cartão. Isso não pode. Lembre-se, o contrato, essa possibilidade de pagamento parcelado por cartão é um contrato que existe firmado entre o lojista e a operadora do cartão. O que é que ele ganha com isso? Incremento de vendas. Eu até citei um exemplo meu aqui, algumas semanas atrás, onde eu fui a uma panificadora levando R$2. R$2. Ia comprar só o pão francês ali, R$2 de pães franceses. No entanto, eu descobri lá na hora que estava passando cartão. Aí pronto, aí a venda acabou passando dos R$10. Ou seja, é isso que o lojista, que o vendedor, que o fornecedor ganha com o uso do cartão. Muitas vezes quem tem R$1 de moeda gasta 5 a 10 no cartão. A compra é maior. Às vezes você pensa em comprar um produto, compra outro melhor, porque você tem aquela possibilidade de pagar parcelado. Ou seja, quem ganha com isso não é o consumidor. O consumidor vai pagar do mesmo jeito. A venda continua sendo à vista do mesmo jeito. Quem vai ganhar com isso é o lojista. Então quem paga pelo serviço é o lojista. A legislação do presidente Michel Temer permitiu que, usando a inteligência, o fornecedor lance esse custo nas costas do consumidor, que era antigamente ilegal, era proibido. Então a lei permitiu, a lei legalizou uma ilegalidade, certo? Isso eu sempre digo, um atraso imenso, uma tristeza para o direito do consumidor. Por quê? Quebrou de uma canetada só uma construção que à época já tinha 25 anos. Era difícil edificar. E ainda está obrigando o consumidor a andar por aí com dinheiro. O Brasil não é o país mais seguro do mundo, não. E agora a criminalidade sabe que a mais das vezes o consumidor tem dinheiro em vez de ter só o cartão e que o fornecedor vai ter um cofre. Ou vai ter um caixa sempre com dinheiro, porque no dinheiro sai mais barato. Ou seja, é um retrocesso. É um grande mestre do direito, o presidente Michel Temer, ex-presidente, mas pisou na bola feio, né, para cometer uma burrice sem limite, porque destruiu realmente uma construção muito boa do direito do consumidor. Mas, enfim, hoje pode haver diferença de preço. No entanto, sempre promocional, pode-se descobrir que existe aquele produto e tem desconto para o pagamento à vista, porque o pagamento em dinheiro. Mas nunca o contrário, como feito na pergunta. Isso é prática abusiva, pode configurar inclusive um crime contra o consumidor. Nesses tempos de pandemia, tem sido comum vendas pela internet e muitos colocam fotos com anúncios, mas não colocam o preço do produto. Eles pedem para falar no privado para negociar preços. O correto não seria já anunciar o preço para o consumidor? Eu tenho um abuso quando alguém diz, ei, quanto é que custa isso? Vá no meu privado. Claro, isso é sua opinião, eu não gosto, não sei qual a opinião do Tomás com relação a essa questão do direito do consumidor. E aí? Marcos, lembre-se que eu já disse aqui muitas vezes. A grande maioria das situações não é obrigado o consumidor a ser formado em direito, ser mestre, ser doutor, para saber quando está sendo afrontado em seus direitos. Então, tanto você, que não é do ramo, como muitas pessoas, inclusive rurícolas, gente idosa, quando acham que estão sendo afrontados em seu direito, realmente estão. Então é esse caso. Então realmente isso é uma prática abusiva. A informação, ela tem que ser clara, precisa, pormenorizada. Você imagina uma vitrine de uma loja, é proibido que o consumidor não consiga ver o preço do produto do lado de fora da loja. Numa vitrine de uma loja ou seja, você pode não ter vitrine em sua loja, mas se você colocar uma vitrine e colocar produtos, a etiqueta tem que ficar para o lado de fora, para viabilizar o consumidor ver aquele produto sem precisar entrar e perguntar o preço. É a mesma coisa da venda virtual. Antes do que o produto era para tal preço. Porque primeiro tem que vir a cláusula que onera o consumidor ou que restringe direito. Ou se não for a primeira coisa, é para estar em destaque. Então você dizer que está aqui, não, vamos no privado, isso viabiliza, sabe o quê? Que seja dado um preço para uma pessoa, outro preço para outra pessoa. Se for um produto único, que aquele vendedor faça leilão, fique ali catimbando para ver quem é que dá o melhor preço. Agora tem uma questão muito importante que não pode ser esquecida. O Código do Consumidor, ele estabelece, ele regra quem é fornecedor e quem é consumidor. Então, Marcos, o consumidor é quem faz dessa venda uma atividade habitual. Então, se você vive, por exemplo, de comprar e vender máquina de lavar usada, se você compra e vende micro-ondas, fogão, constantemente na internet, você então é fornecedor. E você vai ter que cumprir as regras estabelecidas pelo direito do consumidor. Como nesse caso, o preço. Olha, em supermercado, por exemplo, é proibido que você tenha o preço só na gôndola. O certo é que cada produto tem um preço ali, tem a maquininha sendo usada para estabelecer o preço, é o que diz a lei.
Então, você, não importa se você tem ali 100 latinhas de milho e ervilha, cada um é para ter o preço. O descumprimento pode gerar uma punição contra aquele estabelecimento. Nesse caso aqui, para que houvesse uma punição, você tem que ter um fornecedor. Se você é uma pessoa que eventualmente colocou um produto à venda, por exemplo, você tinha um ar-condicionado mais antigo na sua casa, funciona muito bem, só que você comprou um menor, até por uma questão de economia. Você tinha um de 12 mil, 18 mil, comprou um de 9 mil, de 7, mais moderno, um inverter, como chama, para você gastar ali menos da metade da energia que você gasta no mês. Você bota o seu antigo para vender. Você não é fornecedor. Você é uma pessoa que está vendendo um produto que não lhe interessa mais, que está estocado na sua casa ali. Agora, se você vive de comprar ar-condicionado e vender, comprar e vender, você vai estar adstrito a uma série de regras. Então, a lei especifica bem direitinho nos artigos 2º, nos artigos 2 e 3 do Código do Consumidor, quem é o fornecedor e quem é o consumidor. Então, muitas vezes, nesse caso da internet, a gente não está lidando em tese com a relação de consumo, que embora você esteja comprando ou vendendo um produto ou um serviço, para que exista a relação de consumo, é preciso que haja produto ou serviço sendo negociado, fornecedor e consumidor, e às vezes não se configura. Porém, que fique bem claro, a prática de você sugerir o preço só no inbox, não divulgar o preço, ela é abusiva. Se você será punido por isso, eu não sei. Não sei se você é ou não fornecedor nos termos da lei. Mas quem é, está correndo risco, porque a denúncia pode ser feita por meio do PROCON. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço. Vamos passar o WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá, porque é muito importante. Olha, eu começo dizendo, eu estou sempre passando aqui, às vezes eu não sei onde é que está o juiz, porque está lotado. A gente está trabalhando com isso aqui, manhã, tarde, noite, madrugada, certo? Ou durante esse tempo de pandemia, posso garantir a quem estiver ouvindo que o trabalho do PROCON duplicou além da normalidade. Principalmente depois que começamos a divulgar aqui o e-mail e depois o WhatsApp. Então você que entra em contato e eu não consigo responder naquele momento, não se preocupe. A sua mensagem não será apagada, será lida, vai ser prestado o esclarecimento e vai ser feito o processo, se for o caso, certo? Às vezes não é na hora, às vezes demora um pouquinho porque é muita coisa. Então, o número do WhatsApp é esse novo gratuito, né, que já vem na frente aí, 9223 2261 9223 2261. O telefone comum, telefone normal, é o 99993 2969. 99993 2969. O e-mail é muito importante porque ainda que o contato se inicie por telefone ou pelo WhatsApp, nós vamos ter que trabalhar por e-mail. Isso é indispensável, é obrigatório. Então o e-mail é o ml.d@bol.com.br. ml, pontinho final, D de dado, ml.d@bol.com.br. Os beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe que está nos ouvindo lá na casa dela no Boa Passagem. Os beijos e abraços do mundo todo para a Ali, que também está nos ouvindo. Obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. O Márcio Leonardo volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Por Dentro dos Seus Direitos e já